No livro de João, capítulo 3, versículo 8, diz assim, 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca, porque a semente de Deus permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Meus amigos, como é que eu faço com esse texto? Será que nós conseguiríamos ficar sem pecar? A palavra de Deus fala que nenhum homem consegue ficar sem pecar. Mas como que eu vou escapar desse texto aqui do versículo 8, né? Quem peca do diabo? Então nós vamos lançar luz através da luz, que é a própria palavra de Deus. Vamos aqui para o capítulo 5. Capítulo 5. Já fiz um vídeo, mas nunca é demais, né? Por isso que a palavra de Deus repete várias vezes. A palavra de Deus repete para ficar bem fixado e nós fazemos a mesma coisa, né? Então vamos ler aqui capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir pecar seu irmão, cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida. Aos que não pecaram para a morte, há pecado para a morte e por este não digo que ore. Então esse texto aqui já está dizendo que há pecado para a morte, né? Versículo 17. Todo pecado, toda injustiça é pecado e não há pecado há pecado que não é para a morte. Meus amigos, meus irmãos, como é que nós vamos descobrir isso? Existem dois tipos de pecado: o pecado que é para a morte e o pecado que não é para a morte. Como é que nós vamos ficar livre? Como é que nós vamos descobrir o pecado que é para a morte e o pecado que não é para a morte? Vamos lá para o livro de Tiago, capítulo 1 e o versículo 15, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Aqui já está descrevendo claramente os dois tipos de pecado, né? Então nós somos atraídos por causa da nossa atração pelo pecado. E aí vai gerar um desejo, aí já pecamos, entendeu? Pecamos. E aí esse desejo vai conceber, ele vai ser gerado ali, né? E quando esse pecado dá luz, e o pecado vai dar luz, ele já está grandinho, já está tudo planejado. Quando ele sai para fora, ele é consumado, ele gera a morte. Então, quer dizer, tem um pecado que eu desejo, mas aí tem que entrar um outro texto, né? O outro texto aqui de 1 João, que é o versículo, né, 9, o versículo 9, né, que diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ora, se eu tenho a semente de Deus, aquele desejo, a semente vai impedir de eu consumir o pecado, executar o pecado. Então a palavra de Deus, que é a semente, ela vai anular, ela vai abortar aquele pecado e não vai ser consumado. E vocês entenderam agora os dois tipos de pecado? O pecado que gera morte e o pecado que não gera morte. Quando eu tenho a semente, que é a palavra, por exemplo, eu penso uma coisa, já pequei, começo a imaginar, agora eu vou fazer isso, está concebido. Gerou à luz o pecado. Mas eu tenho a semente fala, não vai executar isso aí, não executei. Então, eu pequei, mas o pecado não me vai custar o inferno, porque a semente que está dentro de nós, de mim, impediu que eu praticasse o pecado. Então, essa é a diferença.
Todos nós pecamos, mas há pecado que é para a morte, pecado que não é para a morte, pecado que vai me levar para o inferno, pecado que não leva para o inferno. Essa é a palavra de Deus falando que Deus nos perdoa, Deus vai perdoar. Por isso que nós devemos orar todos os dias pedindo perdão pelos nossos desejos pecaminosos, pensamentos, né? Você pediu para pecar? Então, aquele pecado que você escolheu, decidiu, esse vai trazer um sério problema para você, questão de decisão. Mas aquele pecado que você foi atraído porque você já está na sua carne o mal, mas aí você tem a semente dentro de você. A semente, ela vai impedir, se realmente você tem a semente, que é a palavra, que é o Espírito Santo de Deus, vai impedir de você executar o pecado. Então, fica aqui a reflexão sobre os dois pecados. Que Deus possa te guardar e você ter a semente da palavra dentro de você, em nome de Jesus. Amém.